Olá, amados, olá, amadas, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sei que você não chegou aqui por um acaso, não existem acasos para Deus. E se você está aqui é porque Jesus tem um convite para você. Assim como ele falou e gritou, Lázaro, venha para fora. Hoje ele está gritando pelo teu nome e está te chamando para fora desse fundo do poço, talvez que você esteja vivendo hoje. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma oração para consagrar essa mensagem ao Senhor e nós daremos continuidade juntos até o final, porque o Senhor tem preparado algo para nós aqui nesse lugar. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui diante de Ti e colocamos, Pai, esse vídeo no Teu colo, Deus, para que tudo que seja falado aqui, Senhor, seja direcionado, Pai, por Ti, que não seja fruto da minha razão, da minha sabedoria, do meu intelecto, do meu conhecimento, mas que seja fruto do céu, Senhor. Tudo aquilo que vem de Ti, Pai, cura, transforma, liberta e salva. Tu és, Pai, o caminho, a verdade e a vida. Eu me diminuo nesse momento para que Tu cresça, Senhor. Toca nos meus lábios, assim como o Senhor tocou nos lábios de Jeremias, Senhor. E propaga a Tua palavra para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra se encontra lá em João, capítulo 11. E fala sobre a morte de Lázaro. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história verídica na Bíblia, né? Essa história que gera impacto para nós e confronta a nossa razão, que é a ressurreição de Lázaro, mas tudo aquilo que vem do céu confronta de fato a nossa visão, a nossa razão, porque tudo aquilo que o Senhor promove é algo que a gente não pode controlar, é algo que confronta a razão humana, é algo que sai daquilo que a gente já viu. Porque tudo aquilo que vem de Deus é muito além do que a nossa mente pode alcançar, porque o Senhor é ilimitado. Eu quero ler essa palavra aqui com vocês e eu quero trazer aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, porque essa mensagem foi uma mensagem que me resgatou de um tempo onde eu estava no deserto, um tempo onde eu muitas vezes me sentia aprisionada no meu próprio quarto, onde os medos assolavam o meu coração, onde a crises de ansiedade, crises de pânico afetaram a minha vida, mas o Senhor trouxe essa palavra e curou meu coração e eu creio que ela vai curar o teu coração também. A palavra diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhes enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Grava bem isso, tá? Aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Marta ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou
a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Mas sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-nos ir. Essa palavra me tirou de um limbo e eu quero falar para vocês aquilo que o Senhor revelou ao meu coração, para que a tua vida seja edificada e confortada e que gere esperança, assim como o Senhor gerou no meu coração naquele tempo. O primeiro ponto que eu separei aqui para compartilhar com você é que sempre que Jesus, ele dá uma palavra, essa palavra, ela se cumpre. Não importa a situação, não importa a realidade que você está vivendo. Se os milagres do Senhor combinassem com as realidades que nós vivêssemos, a gente não daria glória para Ele. Então, se tudo aquilo que cabe dentro de você, você acredita que é possível, os teus recursos são favoráveis, tudo é possível para realizar aquilo que está no teu coração ou para mudar a tua realidade, tudo isso você vai associar à força do teu braço, você não vai associar a Deus. Para a gente viver um milagre, a gente precisa viver uma condição que seja aos nossos olhos imutável. A gente precisa viver uma condição que confronta a nossa razão, uma condição na qual nós olhemos e a gente não vê possibilidades. Só assim Jesus se manifesta e a gente consegue entender claramente que se fôssemos nós não teria como. Se fosse a realidade humana, os recursos humanos, não teria como mudar aquela possibilidade. Mas Jesus se manifesta exatamente nessa condição. Então, se está difícil para você, mas você tem uma promessa, se o Senhor revelou algo ao teu coração, se o Senhor revelou promessas e bênçãos que Ele vai concretizar na tua vida, você olha para a tua realidade hoje, a condição está completamente irrevogável aos teus olhos. Eu posso te garantir, se essa palavra veio do Senhor, Ele vai cumprir. Porque a palavra fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não precisa da circunstância para poder promover o milagre. Deus não precisa de nós para promover o milagre. Deus não precisa do nosso conhecimento e dos recursos humanos para promover o milagre. Ele só precisa da nossa fé. E esse é o convite que o Senhor tem para mim e para você. O segundo ponto é que Jesus não está atrasado. Quando a palavra fala aqui que Jesus permanece no lugar por mais 2 dias. Quando ele recebe a carta de Marta dizendo que o irmão estava doente, que o irmão estava prestes a morrer, ela diz assim: o teu amigo, aquele a quem você ama, está doente. Então ali ela se apropria da amizade de Jesus, até do sentimento de Jesus por eles, para poder na verdade, colocar Jesus contra a parede e Jesus promoveu o milagre. Mas Jesus não age dessa forma.
E quantas vezes eu e você, a gente coloca Jesus na parede, às vezes com as próprias promessas que Ele fez para nós. Às vezes, muitas vezes, com as obras que a gente faz. Às vezes você olha para Deus, a tua vida está dando completamente errado aos teus olhos, você diz para Deus: olha o quanto eu sirvo para o reino, olha quantas coisas eu faço para Ti, olha quantas coisas eu renuncio para poder estar aqui Te servindo, olha quantas pessoas eu ajudo. E olha, o Senhor permitiu que a doença chegasse na minha casa, o Senhor permitiu que eu perdesse coisas e perdesse muitas vezes pessoas. E às vezes a gente se apropria das obras, daquilo que a gente faz para Deus, para pressionar Deus, mas Deus não age sobre a pressão. Deus não age dessa forma. Deus não age de acordo com aquilo que a gente deseja, nem muito menos para suprir as nossas necessidades. Deus sempre age para que o nome dele seja glorificado. E é isso que o Senhor quer revelar para nós. Que a gente não seja assim como Marta, que quando enviou essa carta para Jesus, pressione Jesus na parede, porque Jesus não vai agir e mudar aquilo que o Senhor já determinou por causa dos nossos medos ou por causa da pressão que a gente faz diante de Jesus. Jesus não vai agir sobre esse cenário. Jesus não responde necessidade. Esse é outro ponto. O outro ponto é que Jesus, como eu falei, ele não está atrasado. Às vezes a gente olha e porque Jesus não chegou no tempo que a gente deseja, a gente associa que Jesus está atrasado. Marta e Maria estavam esperando para que Jesus fosse lá enquanto Lázaro estava doente, para que Jesus evitasse a morte. Só que Jesus não chegou no tempo e Jesus permitiu que a morte acontecesse. E muitas vezes Jesus ele vai permitir sim que as situações ocorram na nossa vida que muitas vezes podem ser até mesmo fruto das nossas decisões. Jesus vai permitir que esse cenário, que seja um cenário totalmente conturbado aos nossos olhos, eles aconteçam, mas para que o nome dele seja glorificado, para que a realidade de fato só seja transformada a partir do momento em que a gente reconhece em que ele pode, em que nele a gente pode todas as coisas e que ele pode todas as coisas. Porque enquanto for possível para nós, a gente não vai associar o milagre a Jesus. Então, Jesus, ele pode estar atrasado aos nossos olhos, mas ele é sempre pontual. Ele sempre chega na hora certa. Ele sempre chega no momento certo para poder agir de forma perfeita, porque ele é perfeito. Jesus é perfeito. E às vezes a gente quer que Jesus haja nas condições imperfeitas de qualquer jeito, mas Jesus não faz dessa forma. Talvez eu e você façamos, mas Jesus ele é perfeito. Então ele age no tempo perfeito, ele age no lugar perfeito para que ele se manifeste e o nome dele seja glorificado. Outro ponto é que para nós, alguma área da nossa vida pode estar morta. Mas para Deus, nada está morto. Talvez você olhe para os teus projetos pessoais, você já tentou inúmeras possibilidades, você já tentou inúmeras formas de poder mudar a tua realidade, você já se esforçou, você é uma pessoa dedicada, comprometida, você muitas vezes se dedicou até ao teu casamento, aos relacionamentos, você está dando o teu melhor e mesmo assim parece que nada flui, parece que essa área está morta, que as coisas não acontecem, que só tem problema, que só tem desafio, você já perdeu a esperança, assim como aquelas irmãs perderam a esperança, elas nem sabiam que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Elas perderam a esperança quando elas viram que a morte chegou, que Lázaro morreu ali, elas perderam a esperança. Talvez você tenha perdido a tua esperança. Só que para você e para mim, muitas vezes a gente olha, e assim eu já olhei muitas vezes, que algumas áreas, alguns projetos da minha vida estavam mortos. Mas naquele momento, Jesus estava apenas preparando e moldando o meu coração. E esse tempo é um tempo onde o Senhor, no meio daquilo que você acredita que é a morte, o Senhor está se manifestando. O Senhor está ajustando o teu caráter. O Senhor está moldando, te moldando. O Senhor está formando em você frutos no teu espírito. O Senhor está alinhando a tua identidade. O Senhor está gerando um testemunho. O Senhor está te dando autoridade para que no tempo certo o nome dele seja glorificado através de tudo aquilo que ele vai fazer. Então, se você olha para hoje, para a tua vida e você está sem esperança, você acredita que isso que você está vendo morreu e você está aí no fundo do poço e você acredita que esse seja um ponto final, eu posso te garantir que esse não é o ponto final de Deus. É só apenas uma vírgula. E nessa vírgula uma nova história está sendo escrita. Assim como Lázaro foi ressuscitado, Deus vai ressuscitar os projetos, os planos, o teu casamento, Deus vai ressuscitar muitas coisas que estão aí no teu coração. Outro ponto aqui é que Jesus chora
A Bíblia fala que Jesus chorou. E isso aqui me impacta tanto, de tudo aquilo que mostra a lindeza do ministério de Jesus. Essa é uma das frases que mais me impacta na Bíblia, porque quando Jesus chora, e a Bíblia relata isso, ela retrata isso, é porque nesse momento Jesus ele nos habilita a chorar também. Quantas vezes eu e você, e eu fui muitas vezes essa pessoa que escondeu as minhas vulnerabilidades, que escondeu os meus sentimentos, que nem olhava para aquilo que eu estava sentindo. E talvez você esteja aí cheia de dor, cheia de tristeza, cheia de amargura, e você nem olha para isso. Você simplesmente negligencia as tuas dores, dando a desculpa muitas vezes de que você se entrega para a vida das outras pessoas, que você quer ajudar as outras pessoas, e talvez a intenção de você ajudar as outras pessoas seja apenas uma fuga para você não olhar para você, para você não olhar para as tuas dores. Jesus ele cura tudo na raiz. E nesse processo de cura, a gente vai chorar muitas vezes. O deserto dói, o deserto ele exige de nós um confronto, ele exige de nós decisões, renúncias, muitas vezes conversas que a gente não quer ter. O deserto exige que ali, naquele tempo, para que Jesus possa lapidar o nosso coração, que a gente passe por cima do nosso orgulho, para que a gente quebrante o nosso coração. E nesse tempo, muitas lágrimas vão escorrer dos teus olhos, mas cada lágrima que escorre dos teus olhos revelam um caminho percorrido, nada é descartado. E esse é um tempo de você chorar. Talvez você esteja vivendo uma dor da perda de alguém, uma dor de algo que não deu certo na tua vida, de um projeto que não deu certo, de uma sociedade que se encerrou, de muitas vezes uma pessoa amada que você perdeu, de um sonho que você tinha e que esse sonho ele se esvaiu, ele simplesmente aos seus olhos ele acabou. E você nem viveu essa dor ainda, você nem chorou, você nem viveu esse luto ainda. E é o tempo de você viver esse luto, é o tempo de você chorar. Há um tempo para todas as coisas, é um tempo de chorar, é um tempo de se alegrar. E esse é um tempo de chorar, porque aqui Jesus nos habilita a chorar. Muitas vezes, queridos, nós somos motivados pelo mundo a reprimir os nossos sentimentos, de que chorar é um sinônimo de fraqueza, mas quando você chora é um sinal de fortaleza. É na tua fraqueza que o Senhor se manifesta, é com a cara no pó que o Senhor se manifesta em ti, é quando você se diminui é que Ele cresce. Primeiro, para Jesus te tratar, você precisa reconhecer que você está doente, você precisa reconhecer que existe alguma coisa na tua vida que precisa ser ajustada por Ele, que precisa ser tratada pelo Senhor. Para de oprimir os teus sentimentos, para de usar essas máscaras que têm escondido quem você é de fato. Talvez você chegue na rede social demonstrando que está tudo bem, mostrando que está tudo perfeito e não está tudo bem. Está tudo se esvaindo, você está acabado, você está acabada. Você olha, você vive de aparências usando essas máscaras para poder atrair a atenção das pessoas, a aprovação das pessoas, para mostrar que você é forte. Você não precisa estar nesse lugar, porque Jesus nos revela aqui que é na vulnerabilidade que a gente conecta com as pessoas, é na nossa vulnerabilidade que o Senhor nos usa. E o convite que Jesus tem para mim e para você neste dia, nesse momento, é para que a gente chore. Então derrame as suas lágrimas, viva o teu luto, viva a tua dor, viva essa tristeza, viva o tempo que for necessário, porque vai chegar o momento que essas lágrimas elas vão ser usadas para poder semear o solo. E as sementes plantadas elas não serão em vão, elas gerarão grandes frutos. Essa tua dor, um dia vai deixar de ser dor, e um dia ela vai ser cicatriz, e um dia ela vai ser remédio para poder curar a vida das outras pessoas. Mas hoje é o tempo da dor, é o tempo de viver a dor, então viva essa dor. O último ponto que eu quero compartilhar com você aqui é que quando Jesus, naquele momento que ele ressuscitou Lázaro, ele pediu para que as pessoas removessem a pedra, tirem a pedra, ele falou, porque, queridos, tudo aquilo que depende de nós, Jesus não vai fazer. Tudo aquilo que depende da força do teu braço, aquilo que você pode fazer, que é a tua constância, que é a tua dedicação, o teu comprometimento em oração, o teu comprometimento enquanto esposa, no teu papel dentro da tua casa, sendo uma esposa virtuosa, tratando teu marido com respeito, com carinho, com admiração, com afeto, cuidando da tua casa, transformando ela num lar,
arrumando a tua casa, fazendo uma comida com amor, arrumando o ambiente. Isso Jesus não vai fazer por você. É você que tem que fazer. Não é Jesus que vai remover as pedras do teu coração. Talvez essas pedras são pessoas que você não perdoou, são situações que você não liberou. Isso Jesus não vai fazer. É você quem tem que decidir fazer. É você que tem que decidir remover essas pedras. Jesus não vai se dedicar no tempo de intimidade com Ele, porque quem tem que fazer isso somos eu e você. O que Deus já direcionou para você fazer que você ainda não está fazendo? Que palavra que o Senhor deu para você que você fica procrastinando e esperando outra palavra, esperando às vezes uma pessoa dizer para você o que você tem que fazer? Não é para fazer sentido para você, queridos, não é para fazer sentido para quem está em tua volta. Você não precisa compartilhar as palavras que Deus disse para você, você só precisa cumpri-las, só ser obediente àquilo que o Senhor tem para ti. Então aquilo que depende de você, o que é aquilo que depende de você? Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa que depende de você. Porque, gente, é muito mais fácil a gente se achegar diante do Senhor e clamar por um milagre, pedir para que Deus mude as pessoas em nossa volta, mude o nosso marido, mude a esposa, mude os nossos filhos, nos mude de situação, nos arranque de um lugar, mude a realidade que a gente vive, mas tá. E o que nós estamos dispostos a fazer para essa mudança? O quanto eu e você estamos dispostos a mudar? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Remove essa pedra, remove esse orgulho, remove essa falta de perdão, remove esse conforto, essa preguiça, tira isso de dentro de você, arranca essa miséria de ti, tira essa pedra, faz aquilo que depende de ti, seja obediente àquilo que o Senhor tem preparado para ti, assuma a responsabilidade enquanto mulher, enquanto homem, aquilo que o Senhor tem designado para ti, as coisas que o Senhor tem colocado no teu caminho, se responsabiliza, assume com excelência, faz aquilo que depende de você. E eu quero finalizar esse vídeo, falando para você vir para fora. Assim como Jesus gritou, vem para fora, Lázaro. Hoje Jesus está dizendo para você, vem para fora. E Ele está gritando o teu nome agora. É um grito do Senhor. O Senhor está gritando, levanta daí, sai desse sepulcro. Sai dessa vida vazia. Sai dessas escolhas erradas. Sai dessa vida de pecado, dessa vida de morte. Sai daí, sai desse lugar, sai do lugar das propostas, sai das amizades vazias, sai desses ciclos que só te afastam de Jesus, sai desse lugar que só te oprime, sai desse lugar. Jesus está dizendo, vem para fora, sai dessa cama, sai desse ambiente que só te menospreza, sai desses relacionamentos que você aceita por migalha, sai desse lugar, sai daí. Jesus está dizendo, vem para fora que eu tenho mais para você, se levanta agora. Agora é o momento de você caminhar, de você sair desse sepulcro e você vir para fora. Porque Jesus não foi lá pegar Lázaro no colo para poder tirar do sepulcro. Jesus só gritou com ele. Jesus deu uma palavra e hoje essa palavra está sendo lançada para mim e para você. A decisão de se levantar e sair desse limbo, desse fundo do poço, está comigo e contigo. Essa é a palavra que o Senhor tem preparado para nós, para esse dia. Eu espero que essa mensagem gere frutos no teu coração, que você não se conforme, mas que essa palavra promova inquietação, que essa palavra gere transformação e que ela te levante daí, que ela te tire desse lugar de conforto, que ela te mostre que o que o Senhor tem preparado para você é muito além do que você está vendo nesse momento, que o Senhor tem um lugar de alegria, de esperança e de vida em abundância para cada um de nós. Eu vou finalizar esse vídeo com uma oração, e se você quer decidir sair desse limbo, e talvez você esteja decidindo esse limbo porque você está caminhando sem Deus, você está caminhando sem Jesus, e o convite que Jesus tem para você é: sai dessa vida e caminha comigo, filho, caminha comigo, filha. É isso que o Senhor está te chamando, filha, levanta, filha, vem para fora. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Quero finalizar com esse vídeo, mas se você quer caminhar com Jesus e quer sair dessa mediocridade, escreve aqui nesse vídeo: eu aceito Jesus. Eu vou estar orando por você agora. Pode fechar os teus olhos onde quer que você esteja. Querido Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Essa palavra, Senhor, que tocou ao meu coração, Deus, enquanto estava aqui como instrumento do Senhor, Deus. Essa palavra ministrada para nós, Senhor. Que a gente não se conforme, Pai. Que a gente realmente se inquiete nesse lugar onde a gente está, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, a ser vulnerável. Nos ajuda, Pai, a permitir que o Senhor cumpra a Tua obra em nós.
Nos ajuda, Pai, a vencer o nosso orgulho, a vencer os nossos medos, Pai. Pai, nos dá coragem para sair desse lugar, Senhor, que há tanto tempo a gente tem perdido tempo, Deus. Senhor, nos tira desse sepulcro, Pai, dessa vida vazia, dessa vida de miséria, Senhor. Nos arranca desse lugar, Pai. Sem Ti, Pai, nós não conseguimos nada, Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus. A cada milésimo de segundo das nossas vidas, nós precisamos do Senhor, Pai. Senhor, promove uma inquietação em nossos corações para que a gente, Pai, decida viver contigo, Pai, a cada dia, para que a gente decida se relacionar contigo, para que a cada dia a gente decida, Pai, viver os planos do Senhor para a nossa vida, Senhor. Caminha conosco e nunca permita, Pai, que a gente se afaste daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós te agradecemos por essa palavra, uma palavra de correção, uma palavra de encorajamento, Deus, uma palavra, Deus, que nos ensinou, uma palavra que nos fortaleceu e que promoveu em nós a esperança que só Tu podes promover, Senhor. Nós te agradecemos e nós te louvamos e nós te amamos, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigada por estarem aqui neste vídeo, por participarem desse momento. Creio que assim como essa palavra tocou meu coração nesse momento, enquanto o Senhor ministrava a mim, creio também que tenha gerado impacto no teu coração. Eu desejo que você realmente se jogue no colo de Jesus, que você não apenas tenha um relacionamento com o Senhor de forma esporádica, que você apenas decida ir à igreja, seja ao culto, seja à missa, em poucos momentos, não, mas que você decida ter um relacionamento não com Deus, mas com o Pai. Ele está te esperando, assim como aquele pai esperava um filho pródigo, hoje ele está te esperando. Ele está nos esperando e está gritando, vem para fora. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, ele fez sentido para você, compartilha com alguém, que eu tenho certeza que assim como a tua vida foi edificada, a vida de outra pessoa será edificada também. Glória a Deus, obrigada por estarem aqui e te espero no próximo vídeo.